Da onde veio essa... Porque você pensar no seu pai, né? Talvez era alguém que não ia ter essa flexibilidade. Eu não cheguei a conhecer ele, mas pelo que você me conta, né? Ele era duro na queda ali. Duro. Então, assim, provavelmente ele não teria. Onde é que você acha que veio? Onde você aprendeu essa flexibilidade, essa facilidade de andar em vários ambientes? Quando eu comecei a sair do ambiente assembleiano, certo? Eu nunca aceitei que a liderança da Assembleia de Deus me colocasse dentro de uma caixa. Só pode ir aqui. Aceitei. Entendi. Entendeu? Eu sempre gostei de olhar para fora da minha denominação. Então, eu visitava a Quadrangular, as comunidades, eu ia em eventos da Igreja Batista, certo? E essas saídas que eu dava foi me ajudando, então, a entender que o Espírito Santo é o mesmo, trabalhando de formas diferentes. Sim. Certo? O Espírito Santo como nós já ouvimos, ele é o vento que sopra onde quer. Aquela mensagem que você fez referência na mentoria, que nós ouvimos sobre o vento, é interessante que o vento não sopra na mesma direção em todos os lugares. Sim. E nem tampouco com a mesma intensidade. Certo? Tem lugar agora que o vento está soprando forte. E tem lugar que o vento está soprando mais ameno. Tem lugar que o vento está soprando uma direção. Então, eu entendi que esse mover do Espírito Santo, como o vento, ele sopra de forma diferente em denominações, em comunidades. E eu fui compreendendo e me abrindo para isso. Isso é muito Só para bom. você ter uma noção, logo no começo que eu comecei a visitar outras igrejas e até ministrar em outras igrejas, eu fui em Brasília. E lá em Brasília, eu ouvi um grupo, não é, de jovens dançando e tocando rap. Quando eu olhei assim, né? Estranho, hein? Me estranhou. Você viu, eu estava começando Sim. a querer entender esse movimento do Espírito. Aí eu olhei assim e falei, poxa, é legal, é bonito, mas é estranho para mim. Ok. Depois eu fui conversar com o pastor da igreja, né? Aí o pastor começou a me contar quem aqueles rapazes eram, aonde eles estavam, drogados, muitos marginalizados, outros passaram pela prisão e eles foram ganhos através da música nesse ritmo. E Uau. hoje, os caras cheios do Espírito Santo, dando a vida no trabalho que eles estavam fazendo para Deus. Quando eu ouvi isso, eu falei, mudou. Entendeu? Aí eu comecei realmente a me libertar daquele ranço denominacional que não aceitava o mover do Espírito de forma diferente em outras igrejas. Então, talvez foi isso que me ajudou hoje a ter essa facilidade de transitar em qualquer movimento em que Deus está fazendo sem crise. Muito bom. E você falou uma coisa chave que é o que a gente gosta de chamar de mesa, né? Porque você está falando, eu vi a apresentação, eu vi o púlpito, eu vi o culto, aí um grupo de rap se apresentou, achei estranho, mas de repente sentei à mesa e comecei a conversar, porque para mim isso é uma chave. Às vezes eu mesmo vejo alguma coisa no YouTube, um estilo de pregação, um estilo de... e falo, nossa, que eu não gostei muito e tal. E às vezes já aconteceu de eu ter a oportunidade de encontrar essa pessoa em algum lugar e sentar à mesa. E de repente, quando você descobre o quanto esse cara, essa mulher ama Jesus, você fala, meu, não interessa se fala calminho, fala gritando, fala é difícil, fala fácil. A mesa ela é esse lugar. E por isso que é tão poderoso quando a gente viaja, né? Porque você tá lá, você participa do culto e tal, e pode achar algumas coisas estranhas, mas você vai jantar depois. Né? E aí você encontra homens e mulheres e você fala, cara... Como esse cara ama Jesus e nos inspira, né? Às vezes te constrange até com a história, por que chegou ali, por que é feito daquele jeito, né? Eu lembro que eu fui ministrar lá em Milão, na igreja da pastora Roselém. E aí eu vi a igreja, uma igreja muito relevante, e ela é a pastora. Sim. Não é? Ela é a líder. É uma outra coisa que às vezes estranha, choca. Peraí, uma igreja relevante como essa e uma pastora e todo mundo ali prestando continência, no bom sentido, para ela, né? E ela liderando de forma maravilhosa. Aí eu fui conversar com ela, a minha esposa, fomos jantar com ela. Meu, quando ela começou a contar para nós a história
história dela, desde a ida dela para a Itália como freira, e como foi o processo de conversão, o tempo que ela começou a ter de consagração, e as visões e revelações que Deus começou a dar para ela. Coisas que envolvia até, tipo assim, um encontro com o presidente da República, com as maiores autoridades dos Estados Unidos, e toda uma parada de profética. E foi acontecendo, até chegar onde ela está. Eu disse, faz sentido. Sim. A mulher, ela não só lidera aquela igreja, nessa época, ela tinha já plantado igrejas, eu acho que em quase toda a Europa ali já eram mais de 20 igrejas. Uau. Então, quando você, é o que você falou, quando você só vê, não é ali o palco, o púlpito, Sim. não é a liderança... Ou até o método, né? Porque, por exemplo, houve muita crítica à célula. Exatamente. Né? Já houve. Hoje não mais, a galera entendeu quão bom é a igreja nas casas e tal. Mas eu lembro uma época muita crítica à célula. Cara, mas de repente, quando você se encontrava com os pastores apaixonados por ganhar uma cidade, né? Quando a gente conheceu o pastor Eibe. Meu Deus do céu, cara. É constrangedor o quanto... Esse cara contando histórias de pessoas que aceitaram Jesus na casa deles e chorando, vizinhos, e tirar alguém da corda que está discipulando, tentando se suicidar e tirar a pessoa da corda. Você fica, meu Deus...